Oi, gente, bom dia. Eu, eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Arquivo Público do Distrito Federal e vou repetir aqui o que eu falei quando me convidaram. Na verdade, um convite do Arquivo Público é quase que uma convocação para mim, né? Não é bem um convite. É um prazer enorme estar aqui e eu queria fazer um pouco um resgate histórico, que eu acho que eu mereço esse resgate e eu queria compartilhar isso com vocês. É, eu, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no arquivo de 1988 a 1993. E entrando aqui eu lembrei de uma frase de uma matéria que foi feita por um jornalista chamado Gilberto de Menstein, que ele falava de uma pesquisa que tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos sobre quais seriam as atitudes que levavam as pessoas à felicidade. E, na verdade, essa pesquisa chegou a 4 atitudes. Uma delas, as outras eu não me lembro, talvez seja ter memória, mas eu não vou me lembrar exatamente. Mas uma delas que me veio à cabeça logo que eu entrei aqui e comecei a encontrar ex-alunos, amigos, foi gratidão, né? Que uma das atitudes é ser grato. Então, eu queria falar para vocês como eu sou grato de estar aqui hoje, recebendo uma convocação do Arquivo Público do Distrito Federal, porque o que eu tenho de minha formação eu devo ao Arquivo Público, né? Lá eu fiz minha graduação, minha especialização, meu mestrado e meu doutorado, né? O resto depois foi só uma complementação, é só uma... E aí eu lembro, dentro desse resgate histórico, eu lembro que, como é que eu cheguei no Arquivo Público, né? E aí eu também lembro de uma outra questão que colocaram na nossa cabeça, mas o que eu queria falar para vocês, que é a maior besteira que já inventaram na vida, que é o tal do livre-arbítrio, né? Nós não temos livre-arbítrio nenhum. Eu me lembro, em 88, eu estava descendo as escadas do Departamento de História na Universidade de Brasília, assim, descansando um pouco dos meus atos revolucionários naquela época, e vi um aviso dizendo assim: Arquivo Público do Distrito Federal precisa de bolsistas pesquisadores. E eu olhei aquilo e falei, eu tinha pavor de dar aula, eu era muito tímido, então eu queria investir na parte de pesquisa. E quando eu vi o cartaz, eu falei, bom, está aqui minha chance de me livrar de dar aula, né? Que é o outro problema, eu dou aula há 24 anos, né? Então, de novo, esse livre-arbítrio, eu não tenho uma relação muito boa com ele. Aí eu peguei esse cartaz, anotei o endereço que funcionava lá na Nova Cap, ali na Épia, né? E fui lá, peguei o ônibus, claro, né? Uma atitude revolucionária à época também. 2 ônibus, né? Porque tinha que ir para a rodoviária, da rodoviária, eu não sei nem que ônibus que se pegava para chegar ali na Épia. Bom, enfim, chegando lá, quem me recebeu foi o Luiz Carlos Lopes, e ele me deu uma infeliz notícia, que aquele cartaz, ele se referia a uma bolsa, realmente tinha tido uma seleção de bolsa há 1 ano atrás, né? E eu não sabia se eu ficava chateado de ter perdido a oportunidade ou envergonhado pela falta de noção, né? De ter olhado pelo menos para o cartaz e visto se ele estava amarelecido, né, Marli? Mas, enfim, aí eu estou saindo cabisbaixo, o Luiz Carlos me grita pelo corredor e fala assim, mas nós temos aqui um trabalho de transcrição de fitas do projeto Memória da Constituição de Brasília. Eu falei, opa, eu quero, porque eu estava envergonhado, né? E eu não sei se vocês já transcreveram fitas, o trabalho... transcrever fitas que eram gravadas naquele gravador de track-tech, né?
que o microfone, ele pegava tudo, né? Todo o ambiente, inclusive o da rua, do coisa, então o que você menos ouvia era a voz da pessoa. E eu tinha que transcrever, às vezes, uma fita de 1 hora de uma pessoa de 80 anos, né? Como era o caso do Oscar Niemeyer, que era garoto, né? 80 anos ele ainda estava na plenitude, né, da sua juventude ou da sua adolescência. Então, tudo isso, desculpe, mas eu precisava falar isso, eu acho que eu devia isso a mim e ao arquivo, né? Essa homenagem. Então, há uns 2 anos atrás, da época da gestão da Mar, ela me convidou para fazer parte de um grupo de trabalho, e eu já fiquei emocionado naquela época, e logo depois eu acho que foi a Tayama e a Rejane que me chamaram para dar uma palestra para servidores do GDF, que eu também fiquei emocionado. E agora eu vinha para cá, eu estou desde 5 horas da manhã acordado, assim, agitado com esse encontro, né? Então, eu acho que aqui eu encerro a minha homenagem e começo a fazer o que eu vim fazer, né? Que é falar para vocês sobre um tema e o resultado de uma pesquisa, resultados parciais ainda de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo com o professor Rogério Henrique de Araújo Júnior. Esse professor ele vai falar agora no início da tarde. Na verdade, a gente combinou, eu começo e ele termina. Na verdade, é uma palestra dividida em 2 partes, né? E com 2 pessoas, até para vocês não se cansarem muito. Então, eu começo agora e o Rogério, ele arremata o que eu vou falar agora, em aplicações um pouco mais práticas. Eu só queria saber como é que eu Então, eu organizei, eu estou tendo um pouco de dificuldade, eu não sei a proximidade, eu estou escutando minha voz e a voz da gente é horrível, né? Eu fico meio, tá bom? Eu até assusto, eu não sei se sou eu que estou falando, porque vocês já ouviram a voz de vocês, né? A gente não se reconhece muito. Bom, então eu organizei essa palestra a partir de 5 pontos, né? Eu vou definir um problema que é mais ou menos o percurso de um projeto de pesquisa. Tá? Esse lado direito aqui é mais fácil para eu virar. Então, é o trajeto de um projeto de pesquisa, isso que eu estou fazendo, na verdade, né? Um problema, uma pergunta, algumas considerações, que eu acho que é o mais importante, inclusive, uma fundamentação teórica só para vocês perceberem que arquivo também precisa de fundamentação teórica para a gente resolver alguns problemas práticos, né? E vou finalizar com uma proposta que o Rogério vai desenvolver mais no início da tarde. Eu tenho feito uma grande cruzada contra o desperdício, né? Hoje a gente bom, se fala, hoje está em moda o desperdício de água, né? O desperdício de energia, o desperdício de material de construção, o desperdício de safra, né? Dizem que parte da safra fica pela estrada, né? Só que a gente esquece do desperdício de informação que nós temos hoje, né? Então, eu quis demonstrar desculpe os desenhos, a Riane, eu fiquei aqui invejando as transparências não, os slides, desculpa. Foi sem querer, tá? Eu fico me policiando, de não chamar pão de açúcar de jumbo, né? Essas coisas assim. Bom, então eu tentei demonstrar, apesar da falta de destreza manual ali em produzir um desenho, é o seguinte: aquele círculo maior representaria todas as informações que nós produzimos e recebemos diariamente nas nossas organizações. E aquele círculo menor efetivamente nós utilizamos. Então, veja bem,
A sensação que eu tenho é que nós utilizamos muito pouco daquilo que nós produzimos e recebemos diariamente para a tomada de uma decisão segura, para a preservação da memória. Né? Agora, esse intervalo entre o círculo maior e o círculo menor, na verdade, o que eu vejo, essa informação é o que eu estou chamando de informação invisível. Né? Ela existe, mas ninguém enxerga. Por que ela existe e ninguém enxerga? Né? Porque o nosso instrumental não dá conta de trazer essas informações para que a gente utilize. De novo, por que eu estou preocupado com isso? É que é para melhorar a nossa qualidade de tomada de decisão. Na verdade, o que a gente faz no serviço público ou em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, é tomar decisões o tempo todo. Quanto melhor a qualidade das informações que nós temos para tomar essa decisão, melhor vai ser essa decisão. Não quer dizer que nós vamos acertar sempre, mas a gente vai ter pelo menos segurança no erro. Né? Até quando errar, a gente vai estar seguro que erramos com segurança. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta, ou seja, como é que a gente consegue dar conta de todo esse... Como é que a gente faz para utilizar todas essas informações que, na verdade, a gente produz e recebe diariamente? Bom, o que esse desperdício ele provoca? Primeiro, uma dificuldade de garantir direitos e deveres, uma perda de qualidade nos serviços, uma demora na tomada de decisão, uma insegurança quanto às rotinas a serem seguidas e tem um alto custo social. Vejam bem, eu estava dando um curso a uma certa época para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E eu ouvi um relato de um dos servidores dizendo o seguinte: ele é de um determinado fórum aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, e ele disse que toda segunda-feira a petição que mais entra lá é sobre violência doméstica naquela região. Tá? E aí eu fiquei pensando naquilo que ele estava me falando. O que é feito com essa informação? Não é? Essa informação chega na Secretaria de Segurança? Eu acho que não. Ainda existe aquela Secretaria das Mulheres? Como é que chama? SEDEST? MIDIT. Ah, tá. Então, essa informação chega lá? Eu acho que não. Essa informação se perdeu no sistema do Tribunal de Justiça. Se ela pudesse chegar, veja bem, eu poderia ter ações da Secretaria de Segurança, ações da Secretaria de Mulher, tudo voltado para aquela região. Né? Eles poderiam ter ações para impedir que o Detran, né? O Detran podia estar lá, porque provavelmente essas pessoas bebem, dirigem, chegam em casa, batem nas mulheres e nos filhos, né? Que é o mais comum. Então, vocês estão percebendo o tanto que a gente desperdiça em termos de informação e que poderia ser utilizado? Eu não estou falando de informação para ganhar dinheiro, estou falando de informação para dar qualidade de vida às pessoas, que eu acho que isso é mais importante. Né? Então, a outra coisa, a cada 2 anos eu entro com um processo de progressão funcional na Universidade de Brasília. Eu tenho que apresentar algo perto de 100 documentos, mais ou menos, a cada 2 anos para conseguir essa progressão. 70% do que a UNB me pede é ela que gera. Então, eu tenho que apresentar para a universidade aquilo que ela me pede. E aí, agora, a reitora, foi essa semana ou semana passada, não me recordo exatamente, ela baixou um ato revolucionário, um ato da reitoria, dizendo o seguinte, que não vai ser mais exigido de ninguém que se relacione com a universidade informações que a própria universidade tem em suas bases de dados. Isso é um ato revolucionário. Vocês já pensaram se adotasse isso no GDF? Não é? O tanto que pouparia a população de dissabores. Não é? Então, isso eu queria deixar em destaque. Agora, esse fenômeno do desperdício, eu não estou falando só do ambiente papel. Esse fenômeno do desperdício também fica evidente agora no ambiente digital. Não é? Porque nós temos sistemas de informação que são duplicados, nós temos sistemas de informação que não se comunicam,
Nós temos informações que não são compartilhadas pelos vários sistemas. Veja bem, uma época dessa, quando estavam fazendo a ciclovia nas quadras aqui no plano piloto, fizeram a ciclovia ao redor da minha quadra. Aí terminaram de fazer a construção, logo depois veio a SEB e quebrou para passar uma tubulação lá da parte de energia. Daqui a pouco vieram as telefônicas e quebraram mais um tanto lá para poder passar lá o cabeamento. Daqui a pouco veio a CAESB, que precisava fazer um negócio lá, e quebrou e tal. É claro que eles consertaram, mas eu tenho a impressão que eles construíram uma nova ciclovia. Essa é a sensação que eu tive, com todos os remendos que eles tiveram que fazer depois. O que demonstra isso? Uma falta de integração completa entre os sistemas de informação. Desculpem, eu vou me meter, eu corro um risco danado de estar falando uma grande besteira, mas esse caso agora da CAESB com a Terracap aqui do estádio, será que isso não é falta de integração entre os órgãos? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu corro risco, e eu sei disso, porque todo botafoguense corre um risco muito... É a primeira vez que eu falo de Botafogo e eu sou aplaudido, sabia? Eu não sei exatamente porquê, mas eu fiquei feliz. Olha só, estou super emocionado, ainda vou chegar em casa e vou ligar para minha filha e falar: filha, olha o que aconteceu, né? Bom, então, veja bem, eu estou usando esse caso da calçada para mostrar que isso também acontece no aspecto informacional, né? E esse caso da calçada, apesar de ser um caso físico, é um caso informacional. Os órgãos não se comunicam e essas informações vão se perdendo por aí. Bom, mas aí esse é o problema, tá? E a pergunta que eu faço é a seguinte: é possível aproximar a gestão de documentos da gestão da informação para otimizarmos o uso da informação contida nos documentos de arquivo das organizações públicas e privadas brasileiras? Ou melhor, como é possível integrar os vários estoques informacionais? Essa que é a preocupação maior, tá? E aí, para fazer isso, eu parto de algumas considerações. São algumas, quer dizer, o corpo dessa minha fala se resume basicamente a essas considerações que são importantes. A primeira delas é que quando você pega a Lei de Acesso à Informação, que já foi muito falado aqui hoje, e você vai na lei e tenta identificar o que a lei caracteriza como informação, dos 7 itens que a lei fala, 6 só podem ser informações contidas em documentos de arquivo. Então, na verdade, Lei de Acesso à Informação poderia ser lido como Lei de Acesso aos Arquivos, né? O que para a gente é ótimo, porque impõe a organização desses arquivos. Então, quando você fala também em Lei de Acesso à Informação, você pode ver sobre 3 aspectos, né? Os aspectos legais, os aspectos técnicos, os aspectos políticos e sociais. Eu me atenho apenas aos aspectos técnicos, tá certo? Outra questão também importante, que eu encontrei isso, eu trabalhava mais ou menos com isso na minha cabeça, mas um dia achei esse autor que fundamentou isso para mim. Ele fala sobre base de conhecimento nas organizações. Onde está a base de conhecimento nas organizações? Base de conhecimento, eu estou falando o que a organização utiliza para tomar suas decisões, tá? Qual o conhecimento que ela utiliza para isso? Aí, esse autor diz o seguinte, que dos 100% da base de conhecimento, 25% dela está fora da organização. Ou seja, a gente não tem muito controle, ok? Agora, ele diz que 75% dessa base de conhecimento está dentro da organização. Um dia contrataram esses casos de palestras, né, que acontecem em grandes empresas, né, que ficam contando case, né, que é bonito, né? Eu escutei um case que dizia o seguinte, que contrataram uma consultoria para descobrir onde estavam as informações que a empresa precisava. A consultoria descobriu o seguinte, que a maior parte das informações que a empresa precisava para poder tocar seus negócios estava dentro dela, né? Eu poderia falar isso cobrando 1% do que foi cobrado e eu ficaria muito feliz. Bom, enfim, desses 75% de base de conhecimento,
50% é a informação registrada, tá? 25% é o que a gente chama de conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento que está na cabeça das pessoas. Ora, em algum momento esse conhecimento tácito se transforma em conhecimento registrado. Na forma de quê? Na forma de um manual, na forma de uma instrução de serviço. Ou seja, em algum momento, a maior parte da base de conhecimento se torna arquivo. Se torna um arquivo da organização. Entendeu? Então, esse danado é muito importante para que a gente não o trate de uma forma adequada. Bom, eu só caracterizo o tipo de eu só exponho algumas características da informação que é importante para essa construção que a gente está fazendo, que a informação é uma informação interna, ou seja, você sabe onde ela está. É uma informação previsível, né? Essas informações elas surgem a partir de processos completamente conhecidos e é uma informação completamente regulada. Vocês já perceberam que documento de arquivo, você não sai de casa dizendo... já? Não, tá bom. Ixi, tá, vamos. Eu falo muito, né? Não, tá, não, eu sei, mas bom... parte do que a gente produz dentro das organizações, elas só existem porque existe, direta ou indiretamente, algum regulamento dizendo que ela deve existir. Se não, tá? Bom, então, são as classes de informação que um autor português coloca, e eu queria chegar aqui para falar um pouco sobre o lixo informacional que nós produzimos, né, diariamente. É claro que nós produzimos muito lixo informacional, e isso é resultado de procedimentos mal planejados, de rotinas de trabalho que são mal formuladas. Se a gente, parem para pensar, se a gente colocar na parede a maior parte das nossas rotinas, elas saem correndo. Elas saem correndo porque elas não se sustentam. Né? Uma vez eu me lembro, que é um caso mais acabado, eu fui num protocolo e vi uma menina tirando todo documento que chegava, a menina tirava 5 cópias. Aí eu perguntei no final do dia, por que você tira 5 cópias? Ela, não, porque eu cheguei aqui, se fazia assim, eu continuei fazendo. Ou seja, parte das nossas rotinas são assim. Não é? A gente simplesmente foi dando prosseguimento sem questioná-las. Bom, é importante também entender que existe um ponto de saturação da informação. Eu não preciso de quantidade de informação, eu preciso de qualidade de informação. Chega um determinado momento, vocês já fizeram pesquisa no Google? Vocês já abriram as 40 milhões de páginas que aparecem? Já? Mas devem ter chegado aí perto de 30 milhões, né? Então, à medida que você vai abrindo as páginas, depois de um determinado momento, nada mais acrescenta de importante para a tua pesquisa. Nenhuma página a mais que você venha abrir vai te trazer alguma coisa mais significativa em termos de pesquisa. Bom, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que existe uma certa desigualdade na importância, ou seja, no conteúdo e tempo de guarda dos documentos de arquivo. É um erro achar que a gente tem que tratar todos os documentos iguais, porque eles não são iguais. Eles não merecem ser tratados de forma igual. O volume documental que nós trabalhamos hoje exige um aprofundamento da automatização. É impossível a gente lidar com a quantidade de informações que nós temos hoje sem utilizar a automatização. Isso é ponto pacífico. Agora, é ponto pacífico também que os nossos problemas não são tecnológicos, nem de ausência de informação. Nós temos as informações, nós temos tecnologia para isso. A Riane pode, da praia dela, ela pode confirmar isso. Tudo que eu quiser fazer hoje em termos tecnológicos, eu consigo. É claro, tem um custo, né? Não vamos ser ingênuos, né? Isso acaba provocando um custo. Nós também temos que reconhecer que nós temos formas diferentes de procurar os documentos. Nós temos
e que ela é modificada de acordo com a fase que o documento se encontra. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de busca aos arquivos. Uma, que eu quero o documento individualmente, eu quero este documento, e também eu tenho aquela busca que é o seguinte, olha, eu quero um conjunto de documentos sobre tal coisa, tá certo? Então, esses dois tipos de busca, que aí é um exemplo do segundo tipo de busca, eles vão variando. Quando a gente fala que o documento tem valor primário, predomina a busca pelo documento individualmente. Quando o documento tem valor secundário, predomina a busca pelo contexto de produção do documento. Uma coisa não anula a outra, tá? É só uma predominância. E na hora que a gente desenvolver algo em termos de busca a esses documentos, a gente tem que contemplar essas duas possibilidades, ok? Outra coisa que o Cássio está aqui e eu não sei se ele vai falar sobre isso exatamente à tarde, que ele tem uma palestra para fazer, que é sobre o papel da teoria das três idades documentais, ou do conceito das três idades documentais, que precisa ser repensado no ambiente digital. Não é? O Cássio, eu estou falando do Cássio porque ele tem um trabalho sobre o recorde descontínuo, que é uma forma de entender o fluxo documental de uma outra maneira, diferente das três idades documentais. Os canadenses também já propuseram uma nova forma, que eles chamam de dual, que é duração de utilização administrativa e legal. Então, esse ambiente digital tem provocado algumas mudanças, algumas alterações em relação à teoria das três idades. A gente também tem que perceber que a classificação isoladamente, ela não garante precisão na recuperação dos documentos e das informações nele contidas. Eu estou apresentando aqui para vocês uma estrutura do Código de Classificação do CONARC. O que acontece? Ali são os vários desdobramentos que eu fui fazendo na estrutura de classificação. Vejam o seguinte, que cada vez que eu desdobro mais exigente fica a classificação, mais difícil e mais complexa fica a classificação. Então, quando eu uso a classificação, na verdade, eu estou privilegiando apenas uma forma de busca, que é pelo contexto de produção, e não pelo documento individualmente. Aí, na arquivologia, o método funcional ele está pacificado na literatura arquivística, ou seja, todo plano de classificação deve ser desenvolvido de acordo com um método funcional. Só que numa pesquisa que eu encontrei no Canadá, quando você vai para o ambiente digital, esse método funcional vai para debaixo da mesa. E o que a gente nota? Vejam lá, o item 4. A forma que as pessoas estão organizando os documentos nos ambientes digitais, nós retrocedemos 100 anos. Nós voltamos à questão, à organização temática da informação, porque eles dizem que aquele tipo de documento é mais fácil organizar pelo tema. Tá? Há controvérsias, tá? Mas eu queria... Uma outra questão que eu queria destacar para vocês é o seguinte, não existe sistema nenhum na organização que tenha tamanha capilaridade quanto o sistema de gestão de documentos. Ou seja, o que significa isso? Não tem nenhum sistema que penetre na organização como o sistema de gestão de documentos, como o SEI, por exemplo, que vai da presidência, da direção maior, até a portaria. Né? Envolve todo mundo. E isso significa que a gente não pode perder essa oportunidade de ter um sistema que está mergulhado em todos os momentos da organização. Outra questão que a gente tem que lutar é que a forma como as pessoas buscam informações no Google acabou por influenciar todo tipo de busca nos outros sistemas de informação. A gente não pode esquecer isso. E a gente vai ficar brigando com isso? Não, a gente vai ter que encontrar uma maneira de dar conta disso também. A inserção da tecnologia na produção, armazenamento e disseminação da informação contida nos documentos de arquivo tem que permitir um salto qualitativo em termos de organização e recuperação da informação. O ambiente digital, ele favoreceu muito as ações relacionadas à utilização e difusão da informação, mas ainda tem avançado pouco na questão relativa à preservação. Fiquei até feliz da Riane falar aqui, que também faz parte dos objetivos do SEI, tratar da questão da preservação digital, né? Já que, na verdade, por enquanto, Riane, e isso eu preciso falar,
o SEI provocou, do ponto de vista teórico, um retrocesso na questão da avaliação. Por quê? Porque, eu estou falando isso em relação à experiência que eu tenho na UNB, todos os documentos estão lá preservados dentro do sistema. Então, toda discussão sobre avaliação de documentos ficou em suspenso. Entendeu? Nós precisamos trazer novamente essa discussão para dentro do SEI. Porque, senão, a gente vai ter... Hoje, o governo federal, eu vi até o Bruno aqui do Ministério do Planejamento, o governo federal gasta R$ 1 bilhão por ano com armazenamento de documentos físico. Daqui a pouco, ele vai estar gastando 1 bilhão com armazenamento digital. Né? Não se iludam de que é mais barato. Não é mais barato. Mais barato é comprar um computador lá no Extra, naquela promoção de R$ 990. Só que esse computador não é o que você vai utilizar para fazer o armazenamento em massa. Né? Não é o scanner de R$ 99 que você vai utilizar para fazer, colocar em produção um fluxo de coisas. Então, a gente tem que urgentemente voltar à questão da avaliação. A arquivologia, isso é um problema sério, não aprendeu ainda a trabalhar com indexação. E quando os canadenses falam das 7 funções arquivísticas, quando eles se referem à função descrição, eles falam descrição e indexação. Tá? E nós não fazemos. Olha só para dar um exemplo, vejam bem, dentre os 28 elementos da norma brasileira de descrição arquivística, que na verdade são a norma internacional também, estou falando das duas, dos 28 elementos, só 2 seriam utilizados como pontos de acesso. Ora, o instrumento que é um instrumento de pesquisa, que visa o acesso, dos 28 eu só tenho 2. Né? Aí eu vou nas áreas, né? Aí a gente tem um avanço. A norma brasileira de descrição arquivística colocou a área 8, que é pontos de acesso e descrição de assuntos. O EARC Brasil também fala, né, em 2 dos seus processos, captura e pesquisa e localização, fala que estariam ali os elementos de indexação. Tanto que na captura, uma das ações de captura é a indexação. Tá? E um dos elementos da área pesquisa é o assunto, que aí a gente entra numa outra discussão que eu não vou falar. E aí, a tela do SEI. Olha só, eu tenho 3 campos aí onde eu posso trabalhar com a questão da busca ao documento por elementos do seu conteúdo, tá? Que é a classificação, a especificação e as observações da unidade. Agora, acontece o seguinte, como esses campos você utiliza a linguagem natural, o que ocorre? A busca mais eficiente que eu tenho é pelo número do SEI. Veja bem, o que o número do SEI tem a ver com conteúdo informacional? Absolutamente nada. Eu daqui a pouco vou esquecer. Eu brinco com meus alunos e falo o seguinte, meu número de identidade é 520.289. O que 520.289 lembra o Renato? Não falem não, tá? Pode falar que perfil é um 5 e tal. Não, vocês estão vendo? Daqui a um ano, eu não lembro mais de número, mas eu lembro do conteúdo informacional. E isso a gente precisa resolver urgentemente. Eu vou pular a parte de fundamentação teórica, que aí o Rogério pode retornar com isso para vocês, porque o Nickerson já me passou aquele papelzinho aqui. Então, a proposta que nós temos é de trabalhar, dentro dos processos definidos pela ISO 15489, na parte que a ISO chama de processo de registro, e o processo de organização lógica para recuperação, que é a classificação e indexação. Tá? Então, qual é a nossa proposta? A proposta é de integrar a gestão de documentos e a gestão da informação em um único conjunto de esforços a partir da recuperação das informações contidas nos documentos de arquivo. Como a gente está querendo fazer isso? Trabalhando com 3 instrumentos, o plano de classificação, uma lista de termos controlados e uma linguagem documentária, que seria a taxonomia. Tá?
Então, o plano de classificação a gente iria pelo método funcional, a lista de termos controlados a gente extrairia da função dos documentos e a taxonomia viria das áreas de atuação de negócio do sujeito acumulador. Na verdade, a taxonomia é o elemento integrador entre os sistemas de informação. Tá? Inclusive, essa taxonomia, o Rogério deve falar agora à tarde também, ela pode ser utilizada, inclusive, para estruturar a página web da organização. Tá? Então, vejam bem, eu pego esse documento aí, eu tenho a classificação dele, né, eu estou usando o código de classificação do CONAC para exemplificar, 029.21. A razão de ser do documento, solicitação de passagens diárias, e aí eu vejo que quando eu faço isso, eu cheguei no limite da gestão de documentos. Então, como é que eu chego na gestão da informação? E aí o que a gente está propondo? Aí eu pegando um exemplo da UNB, a UNB tem uma atividade lá, definida regimentalmente, que é uma atividade chamada de acompanhamento de demandas judiciais. Só que esse acompanhamento, na verdade, é o quê? Tudo que tem na justiça que envolve a UNB monta um dossiê e vai acompanhando aquilo. Só que esses dossiês, eles tratam de várias coisas, reclamação trabalhista, transferência obrigatória de estudante, conclusão antecipada de curso. Quando eu classifico, eu vou classificar pelo acompanhamento de demandas judiciais. Como é que eu faço para buscar estes elementos? E aí, então, quando a gente, assim, o que a gente pensa? Quando nós retiramos aquilo que contém o registro documental, o assunto ou o tema, podemos ampliar a utilização desse registro em um sistema de informação. Tá? E aí, o que a gente faz? Os temas, eles são transversais às funções. E aí eu consigo navegar por todo o meu estoque informacional, explorando de forma efetiva tudo isso. Tá? Então, essa linguagem documentária que a gente está utilizando é a taxonomia, e a gente está chegando nessa proposta aí, onde o aspecto funcional do documento, que é a parte de gestão de documentos, a gente pega pela estrutura da classificação e pelo resumo do documento, e o aspecto temático, que envolve a gestão da informação, a gente trabalha com a taxonomia ou com indexadores ou palavras-chave. Tá? Então, basicamente assim, até onde a gente está indo com as nossas pesquisas. Tá certo? Então, e o Rogério, à tarde, ele fala um pouquinho mais, que eu fiquei emocionado no início e perdi meu tempo falando das minhas emoções, né? Estava igual o Roberto Carlos, né? Não, então, aí, eu sei que eu falei correndo, né? Mas, a minha namorada ainda disse que eu sou gago, eu não sabia disso, não, porque às vezes eu gaguejo, então...